Diretamente do Café Estúdios, a gente tem mais uma grande, maravilhosa história para contar para vocês. Este aqui é um podcast, como eu falei, de histórias reais, de gente real. E hoje eu vou trazer para vocês uma convidada muito especial, com uma história de vida, apesar de curtinha ainda, porque ela só tem 48 anos, já com várias experiências De fato. de vida, né? E a gente resolveu trazer a história dela aqui porque eu achei fantástica. A minha convidada é a Cláudia, ela mora em Guaianazes, 48 anos, casada, com um filho Filhinho. e passou por uma experiência, vamos dizer que marcante, Sim, de né? fato, de fato. Muito marcante. Cláudia, obrigado, viu? Por você Eu ter que atendido agradeço. o nosso pedido. Eu que agradeço. Então, eu quero começar com você com a pergunta que eu sempre faço para a maioria das pessoas que vêm aqui. Quem é a Cláudia? Cláudia, uma jovem senhora de 48 anos Jovem senhora de 48 anos. que ama a vida, ama as pessoas, gosta muito de estar junto de muitas pessoas também. E é assim, eu gosto, sou a caridade, eu gosto de aconchego, gosto de pessoas. Ah, é legal. É, você passou por uma experiência agora, né? Que você teve um câncer, não é isso? Isso. Explica um pouquinho que tipo de câncer você teve, como é que foi receber essa notícia, como é que foi esse período para você? Eu tive um linfoma B do sistema linfático, e na realidade a história começa há 9 anos atrás, Ótimo, vamos ouvir. porque eu tive um nódulo, um caroço atrás da orelha, que até então não chamava muita atenção, né? Como a mulher gosta muito de estar ali cuidando dessas coisas, eu fui atrás saber. E o médico falou que era um simples caroço. E a gente ficou fazendo acompanhamento. Aí troca de médico, coisas de convênio, aí foi deixando para lá. E nesse meio tempo eu tive várias outros probleminhas de saúde e foi ficando. Aí de uns 5 anos para cá, aí eu já fiz 3 cirurgias desse nódulo, porque ele cresceu, sumiu, apareceu novamente, mas só que quando era feita a cirurgia, que tirava material, dava só reacional. Então ele era reação de alguma outra coisa. Tá. Mas só que aí ia sendo investigado e foi passando o tempo. E o ano passado, depois de 9 anos, a gente foi achar porque eu precisava de um exame específico e nenhum dos médicos me pediram, que era um exame de imagem, o PET-CT, né, que todo mundo que faz esse tratamento sabe qual é. E ele achou o tumor que estava atrás da minha amígdala. Então, quer dizer, esses nódulos que apareciam eram reação dele, como se fosse uma Entendi. íngua. Então, aí ele dava reação, toda vez que ele aparecia, era o tumor crescendo, mas só que nunca Mas nenhum daí foi achou na por causa imagem que conseguiram na achar. imagem que achou. Mas assim, a notícia, eu praticamente vinha me preparando, eu achei que estava demorando demais. Então eu fiquei me questionando, e a gente, lógico que a gente pensa mil coisas, né? Entendi. Então aí veio na cabeça sim de ser, mas eu acho que eu não soube há 9 anos atrás, porque eu não estava preparada ainda. Por que você disse que você não estava preparado ainda? Porque não tinha maturidade, não tinha idade. Hoje eu tenho uma nova visão de vida, então a, a, a maneira de lidar com a morte, que a gente liga sempre essa doença ao fim da vida, né? Então eu tive uma maneira muito diferente agora, e se fosse antes não seria. Eu acho que eu tinha pirado. Uma coisa você tem razão, né? A gente fala quando ouve a palavra câncer, a gente liga o câncer acabou, Sim, né? é. Acabou. Isso aí vai me consumir, vai
me matar e fim de papo. Mas há 9 anos atrás você tinha 39 anos. Agora você tem 48. Não é tanto tempo assim pra você falar pra mim que naquela época não tinha maturidade. Porque Mas, você demonstra pra mim uma maturidade que não é de um ano pra cá que você adquiriu tudo isso. Vamos falar a verdade. mas as vivências, né, que a gente tem, de um ano para o outro, as coisas mudam. As coisas mudam muito, muito, muito. Eu acho que mudou muito minha vida. A Porque forma meu de lidar filho. com isso, quando você soube. é, Assim, eu acho que as reações de várias pessoas, tudo depende de pessoa para pessoa. Eu sempre tenho isso na cabeça. Uhum, Cada um reage de uma forma, né? é. Mas a forma que você lidou com isso quando soube não foi a mesma forma que as pessoas lidaram quando souberam disso que você me disse. De fato. Me fala como é que foi isso. Como é que as pessoas lidaram Nossa, com com a notícia? para mim lidar com isso, eu não me reconheci doente. Eu sempre achei, eu não estou doente. Eu vou cuidar de reações. E para mim falar isso para as pessoas, para elas entenderem do jeito que eu estava lidando, eu tinha que prepará-las e falar. Eu usei as minhas redes sociais para isso. Eu jogava algum vídeo, né, falando Uhum, sobre a doença, né, os meios de tratamento, aquelas pessoas que já estavam com problema de queda de cabelo, que eu vi que o pessoal ficou muito preocupado com essa questão de cabelo. Porque, nossa, vai cair o cabelo, não sei o quê. Eu falei, gente, fiquem tranquilos. Eu tô de boa, tô bem, graças a Deus. hum. Então, eu tive que colocar isso para as pessoas. Não é bem assim, não é o fim da vida, gente. Hoje o câncer tem cura. Hoje tem cura, tem tratamento, a medicina está muito avançada, tem remédio, tem muita Isso é coisa. verdade. Então, você tem que ter isso na sua cabeça. A cura tá ali, você só tem que ir atrás dela, ter cabeça boa e saber passar isso para as pessoas também. Porque, principalmente na minha família, eu tinha muita preocupação. Minha mãe, principalmente, uma senhora de 68 anos, e não lida muito bem com essa questão da perca. Então, Uhum. para ela, a palavra. Então, eu tinha que falar sempre sorrindo para ela. Falar, mãe, eu tenho isso, mas tá tudo bem, vai tudo correr bem. Você vai ver, vai passar rapidinho. Então eu tinha que estar sempre assim, né? Eu imagino que deve ter sido meio complicado, né? Sim, Oi, mãe, tudo bem? Olha, eu tenho um câncer, hein? Mas tá tudo isso, vai legal. tá tudo bem, vai passar logo. Era, É, era bem por aí. Então tudo dependia da minha expressão. Tinha gente que chegava, ai, que pena, né? Eu falei, não, gente, fica tranquilo. O que é da gente não vai ser para outra pessoa, vai ser para você mesmo, então você tem que saber lidar. Então receba. Receba e tenha calma, né? Que tudo vai passar, tudo na vida passa. Então é só ficar tranquilo. esse Fica período de tranquilo. um ano que você ficou em tratamento, como é que, se você quiser falar disso, óbvio, né? Mas como é que foi? ah, Como é que foram as reações? Como é que foi a quimioterapia? Você sofreu muito porque eu sei que a maioria das pessoas sofre muito com a quimioterapia. Como é que foi isso? Então, eu não tive esse processo de sofrer, porque a gente, quando fala do tratamento de químio, todo mundo já lembra daquele pessoal acamado, Tá. né, que não levanta, que ficou muito convalescente. No meu caso, não. Eu sempre pratiquei muita atividade, eu sou corredora de rua, já fiz uma maratona na minha vida, Poxa, que já legal. Quando é fiz que foi isso? 4 meias. A maratona É, foi em 2019. 2019. 2019. Caramba. É a minha maior vitória da minha vida foi Você essa. fez a maratona inteira. Maratona inteira. Completou Em tudo. 4 horas e 17. Tá vendo? Você que é gordo pra caramba? Olha o exemplo aqui. Eu Olha, também. Sabe quantas maratonas eu corri? Nenhuma. e a minha motivação era ir fazer o meu tratamento toda vez que eu ia para químio, eu ia com as minhas camisetas que eu corri.
Porque eu colocava na minha cabeça, meu corpo, ele suportou 42 quilômetros. Ele vai suportar mais essa sessão e mais essa sessão. E a minha fera é essa. Ele vai suportar mais uma sessão, mais uma sessão. E assim passaram 6. Caramba. E a primeira, eu senti dor de cabeça. Só no primeiro dia. Hum, No dia seguinte, já não senti mais nada. Tem algumas coisas que você fica com o paladar muito sensível, o olfato também. uhum. Então, tudo é suportável e é só você se adaptar. Tá com problema com o cheiro? Evita. O paladar, elas dão, a gente é acompanhado por psicólogo e nutricionista, ela dá uma lista de coisas. Tá. Acompanha tudo certinho que dá certo. As refeições, tudo direitinho, alimentar saudavelmente, tudo dá certo. Porque a primeira foi assim, tive dor de cabeça, só no primeiro dia. Tá. E era a cada 21 dias. Aí na outra, eu já senti náusea, mas também era tudo questão de um dia. No dia seguinte eu estava bem, eu Tá. já saía para. Não, minto, eu tinha que ficar 3 dias dentro de casa, que a doutora falou, ó, fica quietinha, por favor, que você é muito danadinha. Então fica de repouso. Tá. No quarto dia eu já saía para caminhar, levava minha cachorrinha para passear e ficava de boa. E a última acho que foi a melhor, que eu acho que eu já estava preparada das demais, né? Uhum. Tomei todos os cuidados, tomei o remédio certinho para tratar a sinusite que eu tenho e pronto, e foi assim, foi excelente. Não perdi o apetite, não, não emagreci, eu engordei. A doutora até falou: Como assim você engordou? Seu cabelo tá crescendo. Na terceira sessão de Oh, que químio, legal, meu cara. cabelo já estava crescendo. Que Ela falou legal. assim: Como assim? Você tá tomando água? Como é que pode? A pessoa tá quimioterapia e o cabelo tá crescendo desse jeito. Eu falei: Graças a Deus, né, doutora? Ela falou: Muito bem, muito bem. Seus exames são excelentes. Levava só 15 dias para minha para minha imunidade se restabelecer, né, daquele choque. Tá. Só levava 15 dias, que era o tempo que ela pedia o exame de sangue. Ela falou: Olha, tá excelente seu exame. E o que eu coloquei na minha cabeça é que meu corpo, ele entendia que era uma maratona. Tá. Porque na Entendi. maratona a gente sofre uma desidratação ferrada, muito Uhum. forte. Você sente dores extremas, mas dali 3, 4 dias você tá inteiro novamente. Se você pratica o exercício, fez tudo direitinho, a preparação, tudo sai certo. Então eu entendi assim que meu corpo, a cada quimio, ele sofria uma maratona. Entendi. E dali uns dias Deixa eu te ficava bem. perguntar uma coisa. Você falou que demorou 9 anos para você ser diagnosticada, né? Uhum. É... Porque você entende que esse período de 9 anos foi, sei lá, porque tinha que ser esse período para você, como você falou, eu não estava maduro ainda para receber essa notícia, vamos dizer, há 9 anos atrás. Uhum. Você entende que foi isso ou que faltou alguma coisa? Faltou uma pesquisa maior. Eu tô te falando isso porque é o seguinte, tem muita gente que algumas vezes vai estar vendo a gente, vai estar ouvindo a gente, e que sabe, tem um caroço aqui, eu tenho ou como tem um nódulo do seio, mas a pessoa sabe, não deve ser nada, então não vou procurar saber. Primeiro você teve essa atitude de surgir um carocinho, eu vou ver o que que é, Uhum. né? É. Mas o diagnóstico, quer dizer, o câncer já estava lá 9 anos atrás? Dá para afirmar isso ou mesmo com imagem que não detectou nada, etc e tal? Ou esse exame que você fez também foi muito específico? Você entendeu mais ou menos o que eu tô querendo dizer? Sim, eu acho que no início eu acho que não era. Não era. Hum, Porque o médico falou que tem alguns nódulos, se você não pesquisa ele logo, ele se torna um tá, tumor e vira um câncer. tá. Então, nesse tempo eu acho que ele não era. Ele era um nódulo só. Mas sim, eu acho que demorou. Demorou bastante. Porque eu acredito que alguns médicos, principalmente no começo, eles estavam. Como é que eu posso dizer? Chutando. Deve ser isso.
deve ser aquilo. Tá. Nesse meio tempo, eu fiz até tratamento de tuberculose ganglionar, porque a médica sugeriu que poderia ser isso. Então, eu fui fazendo várias investigações para poder chegar nisso. Uhum. Então, no terceiro ano, foi quando eu fiz a segunda cirurgia, Tá. aí eu fui passada para um infectologista, que aí ela sugeriu a tuberculose ganglionar. Fiz quase um ano de tratamento, quase tive uma hepatite. Foi aí onde a doutora falou: olha, você não tem, vou te mandar de novo pro cirurgião, porque não é isso. Então eu fiquei meio que sendo estudada até Entendi. chegar a isso. Então a Mas eles demora falaram que é também. um diagnóstico difícil de dar? Sim, É? sim, por causa do local, né? Porque assim, geralmente quando se faz a biópsia, colhe material, assim, principalmente quando eles abrem e tiram material, é mais fácil de achar, né? E como no meu caso não foi, eu fiz 3 e não tinha achado, é isso é que eles ficavam encucados. Mas só que esse exame do PET nunca tinha sido pedido, nenhuma das vezes, por ser um exame caro. E o Entendi. convênio, eles assim implicam um pouco para poder liberar. Então, esse era Porque eles primordial, não querem gastar, né? justamente. A gente paga convênio justamente para isso, né? Verdade. Meu convênio tem 19 anos. 19 anos. Aí eu te pergunto, você paga um convênio, 19 anos, você praticamente não usa, vamos falar a verdade, né? Praticamente a gente não usa, mais para eu pelo menos, mais para emergência. E aí quando você precisa, aí você tem um negócio, não sabemos se vamos liberar. Porra! Ah, É um negócio eu que é já fico absurdo, indignada, cara. fico. É um negócio que é absurdo, a gente fica revoltado, porque tem que ficar, sabe? Eu mesmo com a biópsia em mão, né, já dizendo que é um linfoma, aí eles estavam implicando ainda para liberar esse, para poder eu começar a fazer a químio. Pô, tem uma pessoa que eu conheço que ela não tá conseguindo liberação de uma verba provando que ela tem câncer. Olha aí. Ela provando que ela tem câncer. Ela não consegue uma liberação da verba do INSS. Sabe? Quer dizer, nesse país a gente é abandonado, mesmo que É se dane, verdade. você que se vire, você que não dê seu jeito pra você, sabe? É Isso verdade. aí depende de governo, tá? Depende de quem tá lá, porque é tudo farinha no mesmo saco. Cláudio, me fala uma coisa. Ahn, você é casada Sim, com o seu Ricardo isso. e o seu filho É o Jorge. é o Jorge Jorge, Denner, Jorge Denner, que ele tem 17. 17 anos, né? A gente fala dos amigos, tudo mais, a gente tem os amigos ficam preocupados, mas eles dão um apoio assim incondicional, né? Uhum. Mas quem sofre mesmo é quem tá com a gente ali no dia a dia. Como é que foi pra eles? Olha, Você chegar em casa e falar, olha, vai ter uma batalha aí. eu já vinha preparando, como eu falei, preparei a todos, inclusive os de dentro de casa, né? Porque eu já dos primeiros exames, a gente já vinha nessa batalha, então eles já vinham vendo como é que tava. Eu já falava, porque meu filho ele é bastante ansioso, né? Uhum. Então eu tinha que sempre contar logo as coisas para ele. Ele já chegava, mãe, como é que foi lá? Então eu já tinha que, né, já preparando ele, porque como é uma notícia não tão fácil de receber, Uhum. então eu fui naturalmente falando, sorrindo, filho, a gente tem uma batalha aí, vamos cortar você que vai cortar meu cabelo, hein? Então Uhum. eu já ia colocando, ó, vamos fazer vários cortes. Antes de rapar tudo. Não. Ele rapou minha cabeça e ele fez aqueles pontinhos na testa, igual o Curirim. Aí a gente tirou Ai, foto. meu Deus do A céu. monja, sabe a monja Coi? Sei, A sei. gente tirou foto com o pano enrolado assim. Então eu deixei isso mais leve. Eu tentei deixar mais leve. E eu consegui, porque ele ficou super de boa com Uhum. isso. E
ele sempre estava ali, eu percebia que ele não ficava em cima, mas ele estava atento, né. Tá. Então toda vez que eu precisava de alguma coisa e como eu tive essa reação boa, pra ele era de boa, porque eu tô vendo minha mãe tá legal, né. Só os dias que eu ficava meio assim, ele ficava ali atento, mas nos demais dias estava tudo normal, eu cozinhava, eu só não lavava roupa, porque eu precisei colocar um acesso no braço, Tá. então ele só ficava ali me assessorando. E meu marido, ele não é muito de falar. Ele Uhum. sempre foi muito calado. Então, a gente percebia que ele perdia sono e a preocupação de sempre estar nas consultas comigo. Entendi. Mas, assim, nunca foi de falar muita coisa, não. Ele sempre foi só mais de observar mesmo. Só observava. Guardava mais pra ele. É, Tá. só. Com eles 2 foi foi assim, né, que é os mais próximos. Os outros a gente percebia que algumas vezes tinha uma reação na minha frente, mas no outro estava bem abatido, Hum. mas não deixava transparecer. Mas quando me via com sorriso na cara, Você fazendo percebeu piada reação de pena, de dó, alguma coisa assim, não? das pessoas É. ou da família? Não, das pessoas em geral. S Pessoas, Não. os amigos, família. Não todos, não todos. Porque eu tentava ir para as redes sociais e colocava lá, né? Gente, eu tô bem, viu? Eu tô bem. Essa semana eu preciso me resguardar, mas semana que vem eu tô trabalhando. Por favor, me deem trabalho. Vem aqui que eu vou cortar seu cabelo, porque eu preciso Que você é trabalhar. cabeleireiro e eu acabei esquecendo de falar, né? Sim. Vamos divulgar suas redes sociais aí, tanto dos seus vídeos quanto da. Então, aí eu falo, gente, eu vou trabalhar, viu? De boa, podem vir que eu. Então eu sempre passava isso, né? Gente, faz atividade física. Eu tô bem. Vocês estão me vendo bem agora, porque estão vendo que eu tô fazendo atividade. Isso tá me trazendo qualidade de vida. Então, faça a sua atividade. Qualidade de vida sempre, como diz meu líder da minha equipe, equipe Pé no Chão. Ah, Aproveitar e que falar da legal. minha equipe, equipe Pé Pode no falar, que legal. Chão. Que tem o Edson lá, que é o coordenador da equipe, né? E a Uhum. Lucivânia, que é a esposa dele. Então, eles sempre. Essa é a frase que está na nossa camiseta: qualidade de vida sempre. Então, a gente mentaliza isso e passa isso para as pessoas também, né? Essa equipe é uma equipe que faz atividade física, é isso? De corrida, De equipe corrida? de corrida. Então, aí eu sempre passei isso para as pessoas. Então, pra você passar com certa, vamos dizer, facilidade por isso, tem muito a ver com as suas atividades pré, né? Muito, 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 muito. Há 20 anos eu pratico Pô, que atividade legal. variada, né? E na corrida eu tô há 6 anos. Hum, Então, quer dizer, quando eu comecei a correr, eu já tinha problema de saúde, é verdade, é verdade. mas ela nunca me abateu. E todas essas vezes que eu procurei o hospital, eu nunca fiquei doente por causa dele, nunca tive nada. Assim, precisei ficar acamada, internada, nada. Tá. Então, isso foi uma coisa que me deixou menos preocupada, É, também, né? né? Porque. Então, ficou mais fácil lidar. Então, oh, muito obrigado. Cafezinho da produção. Você quer um cafezinho? Não, obrigada, já. Não, você não toma café, Obrigada. jura? Já Por Deus? tomo, claro que tomo. E por que não Mas a joga? minha dose de hoje eu já tomei. Ah, eu tenho doses Ela infinitas de café. gentilmente já me deu a hora que eu cheguei. Ah, então tá bom. Que café estúdio, meu amigo? É um povo sensacional. Tá aí o Marcelo que não me deixa mentir. Ô, senhor, que bom. Nossa, café é bom, É né? bom, bom. Nossa, café é bom. E esse daí é É, maravilhoso, hein? esse é maravilhoso. E eu tomo ele purinho, sem nada. Que mais que eu ia te perguntar, que eu ia falar? Ah, então, o que a gente costuma ver, assim, nesse tipo de caso, né? É que ou tem um acolhimento muito grande de pessoas, tanto da família quanto dos amigos, né? A rede de apoio. É, uma rede de apoio. Ou tem muita gente que fica assustada, e É. aí a gente não sabe qual vai ser a reação da pessoa, não é verdade? É, é, é. Mas no seu caso, a gente percebe que as redes sociais te ajudaram bastante nisso, Muito, né? muito. Qual que é o seu Instagram mesmo, que você coloca os seus vídeos? É tia Ana. Tia Ana. Isso. Tudo junto? Isso. Tia Ana. Tia
Ana. 2513. 2513. Tia Ana 2513 no Instagram. Sigam a tia Ana. E por que é tia Ana? Agora você vai contar. Porque aqui é Cláudia. É Cláudia. Você não me deixa louco, não, hein? Isso, pode É. deixar, porque eu sou chamada de várias formas. É. Não, tem outro apelido também que é Caquinha. Caquinha. Caca, Caquinha, Ana, Aninha. Eu atendo de tudo quanto é forma. Eu Então, perguntei pra ela, como é que você quer ser chamada? Ela falou, é Cláudia é melhor. Eu falei, tá bom. Então vai, Cláudia. Mas daí na rede social te conhece como tia Ana. isso. Aí, ó, a Usa Tita, porque a Tita. a Tita, que já veio aqui, é nossa amiga comum. Falei, conversa com ela, porque ela tem uma história tão legal. E realmente tem, vocês estão vendo. É a É a Caca. Caca. Falei, caramba. Peraí, tia Ana, Caca, Cláudia, Aninha. Falei, Cláudia, pelo amor de Deus, Como é que você quer ser como é que você chamada? quer ser chamada? Como é que eu te chamo na thumb de quando sair esse negócio? Não, põe Cláudia que tem a melhor. É, Cláudia Universal. Então, Por que é tia Ana? Eu vou tia explorar Ana. cada um dos apelidos agora. Isso, pode explorar. Então, tia Ana, porque meu marido fez por 15 anos transporte escolar. Na porta do carro está tio Ricardo. E a esposa do tio Ricardo é quem? A tia. A tia Ana. Por que Ana? Se o seu nome é Cláudia. Meu nome é Ana Ana Cláudia. Cláudia. Jegue, burro, imbecil. Tá na cara que era isso. Então, Ana Cláudia, o Me pessoal. salva desse mico que eu paguei agora. Então, o pessoal me trata de Ana Cláudia, os que estudaram comigo. Porque geralmente a gente usa o nome todo na escola, né? É. Então, é Ana Cláudia. E Aninha é as amigas mais próximas, né? Que se chama de Uhum. Aninha. Claudinha já são os rapazes, gostam de chamar de Claudinha, ao invés de chamar de Aninha, né? Só que chama de Claudinha. Vamos passar isso aí pro Ricardo não ficar chateado. Imagina, sabe por quê? Eu sou cabeleireira há 30 anos e eu me especifiquei em cabelos masculinos. É nada, você tá Oh, brincando? meu filho, eu corto mais cabelo de homem do que de mulher. Eu pensei que era justamente ao contrário. Você cortava mais cabelo de mulher do que de homem. É Não, verdade. verdade. E assim que eu Que comecei, legal isso. assim que eu comecei com 17 É muito anos, difícil a gente ver, né? assim que eu comecei com 17 anos, eu pegava as crianças da rua para aprender a cortar, né? Porque Estragou o cabelo de todo mundo. não, minha mesada era para pagar a consertar o cabelo dos meus irmãos, né? Porque eles eram as minhas primeiras vítimas, que eu tenho 2 irmãos. As primeiras cobaias, tá Sim, certo. claro. Não, e eu, graças a Deus, eu tinha eles, né? Porque tinha vez que ninguém queria ir. Mas como eu fui apoiada por um padre que tinha lá na comunidade, É. e ele arrumou um lugar onde eu podia fazer unha. Nesse lugar, tinha pouco cliente para unha. Mas só que a mulher cortava cabelo, eu aprendi olhando. Aí, o que eu Ah, fiz? você não fez curso? Você não fez nada? Não. Você tá brincando? Você Então, não é da comunidade dos cabeleireiros formados. não! Denúncia, senhoras e senhores. Denúncia. Então, eu levava as crianças lá de perto de casa, que ó, foi a oportunidade que ela me deu. Falar, você quer cortar? Então traz o modelo que eu te ensino. Eu falei, mas eu já sabia, né? Que eu tava vendo, não tinha cliente, só ficava olhando ela cortar. Então, levava as crianças e assim eu comecei minha clientela masculina. Olha, eu vou te falar, cabelo pra mim, eu acho que é uma arte. Ah, eu também. Porque assim, Eu sou se apaixonada por fosse cabelo pra eu masculino. fazer o que fazem comigo nas barbearias, juro por Deus, cara. Eu acho que se eu fosse o cliente, eu levantaria e me matava, me dava um soco, me dava um tiro, porque eu não faço ideia. E pega aqui, e bota o dedinho, e vai. Como é que o cara tá vendo formar aquele negócio? Eu não sei, entendeu? Não sei se a minha intelectualidade é meio rasa. Você ri, né, Marcelo? Olha, primeiro, você tem que ser apaixonado por educação artística. Eu amava. E ali, o corte, ele tem a ver com cores. Principalmente o degradê hoje, agora, né? Que é aquela parte mais escura, vai clareando, clareando e ficando carequinha, carequinha até ficar pelado. Então, Caramba. é uma paleta de cores. Vai ficando mais escuro, mais claro, até ficar transparente, sem cabelinho. Então, esse é o segredo do bom corte.
Que, então, educação artística, Isso. que eu odiava. Ah, então. Você não tinha como ser cabeleireiro. De jeito nenhum. Eu Mas eu dava sou uns rabiscos lá, falava, apaixonada. professora, dá nota aí, vai, pelo amor de Deus, não vou repetir em educação artística, né? Porque na nossa época repetia de ano, né? Repetia. Hoje a Hoje, dane-se, hoje educação. passa qualquer um. Verdade. E a Caca? A Caca, meus irmãos, para não chamar de Cláudia, eu chamava de Caca, né? Como tem alguns Cláudios que também chama Caco, Hum, né? É geralmente apelido de Cláudia. Então, quem é mais íntimo de casa é que me chamava de Caca. E a família da Tita, a gente foi muito, muito próximo, né? A gente cresceu tudo junto, os nossos irmãos ainda andavam juntos. Nós, as meninas, começamos a andar mais tarde. Mas os meninos já era de pequeno, de brincar na rua, né? tá. As meninas, como não ficavam muito na rua, então não andava muito, muito junto. Mas aí foi de crescer junto. Então a gente se tornou uma grande família, né? Para mim, eles são meus irmãos. E aí são, daí o Caca veio dos amigos, então, né? É amigo, Basicamente. basicamente. Tá. Então na thumb a gente vai colocar a tia Ana, Caca, Cláudia. Isso. As três estão sendo entrevistadas hoje. Isso. E você, então, e cabeleireira, você há quanto tempo? 31. Fez 30 esse ano, 30. 30 anos você já corta cabelo? Caramba, de Comecei todo mundo. muito Mas você cedo. tem o seu espaço? Tenho um salãozinho embaixo da minha casa, no quintal da minha mãe, né? Ali sempre. E vive cheio. Não mais, porque parei várias vezes por causa de cirurgia. Então, Tá, como salão de vila, geralmente eles pegam um ali e não sai mais. tá, Mas só que como essa para, volta, aí né, o pessoal foi se dissipando, tá. foi migrando para outros salões, mas ainda tem aqueles fiéis ainda. Ainda tem os clientinhos, os clientes Tenho. fiéis. Então, mas pro pessoal que mora aí na região de Guaianazes, aqui eu, vou lá é conhecido como Cláudia Cabeleireira. Cláudia Cabeleireira. A dona Cláudia Dona Cláudia. Cabeleireira está à disposição de vocês, tá? Isso. Pra ir lá cortar o cabelo com ela. 30 anos de profissão, não é pra Isso. qualquer um. Isso. Especializada em cabelos masculinos, tá? Faço o dia da noiva também, Faz o dia da. Ela pigmentação, faz de né? tudo, mas o Faço negócio de dela é tudo. cabelo masculino. Mas se quiser arriscar lá, vai lá, porque eu arriscaria. Mas que. Como eu sou de Diadema, fica meio Tá um longe, pouquinho né? distante Bem longe. de eu conseguir sair de Diadema pra cortar o cabelo em Guaianazes. Quando eu vou deixar meu cabelo crescer pra caramba, que eu tenho que visitar a Tita. E Isso. aí, quando eu for visitar a Tita, já falo, ô, Cláudia, já Tô deixa o meu passando horário aí. marcado aí, que eu estou passando aí pra você cortar o meu cabelo. Isso, meu, será um prazer. Eu vou fazer essa experiência, com Faz, certeza. faz. Vai ser um prazer. Como é que estamos aí de nosso tempo? Faltam 35 minutos. Faltam 25 minutos. Tá bom, a gente vai. Dá pra gente explorar bastante. Eu quero falar com você o seguinte, que eu acho importante. Ahn, Você fez o tratamento certinho, correto, Uhum, certo? sim. E aí você recebeu a notícia que você estava em remissão, Uhum, não é isso? isso. A remissão é a cura do, do seu câncer? Ou você entendeu isso como cura pra você? Como é que é isso na sua cabeça? Na minha cabeça, eu entendo como cura, porque eu não me sentia doente. E depois que a doutora olhou os exames, ela falou assim: não tem mais doença. Então, quer dizer, esse tempo de remissão que ela fala é que pode estar dormindo. Tá, Pode estar dormindo. tá, Mas eu entendo como cura. Eu entendo entendi. como cura. Até porque o meu tumor era benigno, né? Então eu acredito na cura. Eu acredito muito na cura. Mas Entendi. assim, eu, eu, eu tô emocionalmente preparada para assim, se a doutora falar, olha, Voltou. voltou. Tá, Aí eu falo, tudo bem, vamos arregaçar as mangas, vamos começar de novo. Não tá. tem problema, vamos lá. Mas eu acredito na cura.
Acredito muito. De onde vem essa fé toda? Acredito em Deus, acredito no universo. Eu acredito que nada vem por acaso pra gente. A gente tem uma Uhum. missão nessa terra. Então a gente tem que entender de que o que você vai passar agora, o que você vai passar aqui, tem que ser seu. Então você vai ter que encarar. Cláudia, você tem uma força muito grande, mulher. Tenho. Você Você tem uma força acha? muito grande, porque eu vou falar pra você, eu não sei como é que eu reagiria. Primeiro com a notícia, né? Segundo, de fazer passar por todo esse período de tratamento, né? É, o apoio das pessoas, você teve da família, dos amigos, é importantíssimo. Uhum, Importantíssimo, realmente, a uhum. gente se sente acolhido, né? Isso. Mas o negócio tá contigo, entendeu? E aí, por estar com você, eu acho assim. Porra, que força do cacete que você tem, cara. Que força do cacete que você tem. Essa fé que você tem toda aí é impressionante. É impressionante. Ah, é Isso vem da assim. família? Vem Foi da assim. sua criação ou você que resolveu que, olha, não, eu vou ter fé e fim de papo? E não tem outra forma. Então, por isso que eu falo que eu fui preparada de 9 anos para cá. Porque eu mudei muita coisa na minha cabeça, como entender a morte na sua vida. Mas de Porque onde que você assim, tirou isso, criatura? Chegou um dia e falou, não, agora eu vou entender a morte. Não, não é isso. não. Você teve uma. Você teve uma. Eu sei que você não quer falar de religião, a gente já conversou a respeito Uhum, disso, entendeu? Porque uhum, você acha que pode ser. Eu vou te respeitar, eu uhum, não vou tocar no assunto. Não é de religião que eu quero falar. Eu quero falar de fé. Por quê? Falar, eu tenho fé. Você entende o que eu tô querendo dizer? Eu tenho uhum, fé. Tem mais ou menos, né, bem? uhum, Ter fé pra mim é isso que você tá me passando, entendeu? Eu tô tendo uma experiência com você agora de fé que eu realmente deixei de ver muitas vezes nas pessoas. Que a pessoa falar pra mim que tem fé é uma coisa. uhum. Praticar esta fé é totalmente diferente. E você pratica uma fé, porra, sabe? Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Sim, sim. Então, assim, não é agora eu vou lidar com a morte. Não, pera lá. Falar é fácil pra cacete, vamos falar a verdade. Falar é fácil. Eu vou lidar com a morte Sim, muito sim. bem. Eu tô legal, tal. Não, não tá, porra. Sabe, Não, não meu, você tá, tá não com tá. perigo ali, ó, de, sabe, amanhã você não vou ver mais minha família. Entendeu? Como é que você fez isso? Isso que eu quero saber. Não quero falar de religião, tá? Vou te respeitar nisso. Mas alguma coisa você tem dentro de você que é maior do que qualquer problema que você possa viver. Uhum. Isso é essencial para qualquer É. ser humano. Me explica. Ah, o poder de Deus, assim, na minha vida é isso. Você ainda acreditar nas pessoas, você acreditar no bem que é, o mundo pode te proporcionar ainda, embora não tenha sido muito favorável, mas a gente ainda vê o bem das pessoas, você ser caridoso, você saber acolher, praticar o desapego, que é importante, porque muitas pessoas encaram muito mal essa questão do apego, de desapegar, né? Hum. Então eu pratico muito isso, porque assim, a morte é certa. Então eu vi como uma É a coisa assim, única a certeza gente que a gente tem tem na que. vida, Sim. né? Então você tem que viver o agora. Vivo o agora da melhor forma. Então é isso que eu tento fazer. Mas essa Tá chave virou bem, quando? justamente quando eu desconfiei que eu poderia ter um câncer, Tá. que foi há 9 anos atrás. Eu tive essa virada de chave, porque assim, nada é eterno.
Não, nada e ninguém, né? Nada em ninguém. Então você tem que saber lidar com isso. Então eu acho que por isso que eu digo que eu fui preparada todo esse tempo. Como saber lidar com as coisas, com as pessoas. Então foi tipo uma maturação que eu fiz, né, desse tempo para cá. Você fala ser pouco, mas é bastante tempo. Assim, 365 dias por ano você vive isso, né? Uhum. Então, deu tempo de acreditar mais. Você tinha tanta fé antes? Eu não me apegava tanto que eu trabalhava muito. Eu trabalhava muito, então eu perdi um pouco da minha saúde Uhum. nesse meio tempo, né? Tá, Então, aí é onde você começa a falar, meu, eu preciso focar, preciso pensar mais nisso. Sem saúde, eu não consigo fazer o resto. sim, Eu não sim, consigo nem levantar da sim. cama. Então, foi aí onde eu tive que. Porque eu tive problema para engravidar, eu tenho problemas vasculares, então tudo estava ali na questão de trabalhar demais. Foi onde eu Seu tive pensamento que. era trabalhar demais para ter, vamos dizer, recursos para conseguir tocar a vida. É Isso, isso? isso. Trabalhava demais, E era a tomava sua muito do meu. principal preocupação. Sim. E isso acabou que quase que eu não tenho mais nada para cuidar, né? Você falou na questão do convênio, que a gente quase não usa, mas eu vou te falar, dei trabalho pro meu convênio, viu? É, mas tem que dar mesmo, né? Dei trabalho. E eu sempre Qualquer tive trabalho que você tenha dado problemas. para eles é normal, é um esquinho. É verdade, é verdade. Mas sempre tive pequenos problemas de saúde, né? Foi onde eu tive que parar, falar, não. Porque meu problema vascular, o doutor falou: olha, a sua profissão te prejudica muito, muito, muito. Você vai querer continuar nela? Falei, doutor, é o que eu amo fazer. Ele falou, então você vai ter que arrumar um meio, Tá. porque desse jeito não pode ficar. Porque era abrir 7 da noite, até meia-noite e meia, 1 hora tá trabalhando. Fim de ano, os fogos queimando, tava lá ainda cortando. Aí eu falei, não, não posso mais. É, vamos dizer que você exagerava um pouquinho, né? Muito, muito. Gastrite, essas coisas, por não se alimentar direito. Uhum. Por isso que eu digo, desculpa, Nada. a corrida fez essa diferença na minha vida, as atividades, né? Das atividades físicas, né? Uhum. Então, aí veio aí essa virada de chave, né? Que a gente tem que valorizar a vida. Sim, claro. E a sua Claro. saúde tá dentro dela. Então, ali é o conjuntinho que você tem que cuidar numa caixinha ali. Porque sem esses dois filhos. Trabalhar é essencial também, né? Sim, sim. Mas tudo dentro de um certo limite. Eu tenho um grande amigo que sempre fala assim: olha, tudo que é demais faz mal. É isso. Não existe nada que você faça além da conta que vai te fazer algum tipo de bem, Verdade. né? Uhum. A gente ficar aqui tomando água o dia inteiro vai fazer mal uma hora. É verdade. Então, assim, as coisas mais simples, mesmo que as coisas mais simples feitas de maneira além do limite, elas fazem mal pro ser humano, né? Fazem mal. Então, assim, trabalhar é bom, gostoso, você gosta, pô, legal, mas não exagere, né? É, bem isso. Não vamos exagerar. Foi aí onde eu coloquei meu filtro. Tive que colocar. Uhum. Essa paixão pela profissão e ainda sendo autônoma, se você não trabalha, você não ganha. É. E aí onde me levou mais ainda, né? Porque a minha profissão quase não me deixa engravidar também. Ah, é? Teve isso também? Teve isso, porque era anemia, gastrite. A doutora me deu um choque de realidade, sabe? Que ela Uhum. falou assim: como um corpo debilitado desse vai gerar outra vida? É verdade. Não tem como. Ou você foca nisso, ou você se cuida e se prepara para ser mãe, ou você não vai ser. É. Ou uma ou outra. Foi aí onde tudo mudou. Tanto é que o Jorge tem 17 anos, né? Então já fiquei um tempo tentando, Aham. tive 3 abortos antes de ter ele. Então foi assim, bem sofrido, E né? esses abortos espontâneos, né, que você teve, foi justamente por causa da falta de cuidado com a saúde
Porque o trabalho era mais importante pra você. Isso, isso. Muito focada no trabalho. Aí onde eu tive que entrar com, assim, um chacoalhão para poder, filha, vamos lá, vamos cuidar do restante. A coisa não é só trabalhar. Você que tá assistindo aí, tire suas próprias conclusões. O que que você quer da sua vida? Você quer trabalhar e morrer? Ou você quer dosar as coisas e viver? Aí é uma questão de escolha, né? É verdade, questão de escolha. Porque as coisas se apresentam, né? As coisas se apresentam. De fato. Você acha que o câncer que você teve foi fruto dessa vida um pouquinho desregrada que você teve? Sim, Certeza? sim, sim. Porque eu descuidei por muito tempo, né? Eu fazia os básicos, né? Os básicos que geralmente a mulher faz. Mas, assim, algumas coisas eu deixei em falta. Foi aí onde veio esse estalo, né? Falei, filho, vamos lá. Foi onde Deus me ajudou, que ele falou, ó, vou te dar uma nova chance, mas você vai ter que passar um pouquinho, porque você, né, você foi muito Eu vou te dar uma nova teimosa. chance, mas eu vou te dar um cacete. Você vê quanto é Isso. gostoso primeiro. É, isso que eu Você entendi. desobedecer o que Por eu. isso que eu aceitei quietinha, sem murmurar. Falei, tudo bem, é para me passar? Eu aceito, porque eu tenho que passar por isso, então eu vou passar. Então você percebe que essa construção da fé que você tem hoje vem de tudo que você já vinha passando, Sim, né? Então estar preparada foi um processo bem doloroso. doloroso e longo, E longo, bem longo. né? Porque você passou por abortos espontâneos, você passou por anemias, quer dizer, as notícias foram chegando e você foi só dando atenção para manchete, Pois é, mas não lia a reportagem. Ah, Isso. então é isso, né? Aí até o dia que você chegou na manchete de capa do jornal, dizendo agora que você já leu as pequenas notícias, essa aqui é grande e você vai ter que lidar com ela. É isso mesmo. Lidei com Bem legal, louvor. bem Graças legal. a Deus. Graças a Deus, ele me deu força e falou assim: eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Uhum. É assim que eu sinto a força de Deus na minha vida. Eu vou te ajudar. Faz por onde que eu te ajudarei. Eu acho, é legal, assim, o que eu acho legal é quando a pessoa percebe isso, né? Uhum. Porque tem muita gente que não percebe. Primeiro que não se cuida na saúde como deveria. E quem tá falando aqui é o baita do hipócrita que também não se cuida, tá? Esse que é o detalhe, né? As pessoas vão falar assim, ah, mas o Paulo está falando, mas ele também não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Na verdade, eu negligenciei realmente a minha saúde Uhum. durante um tempo. Eu sou diabético. E por ter negligenciado Hum. essa doença, que é uma doença crônica, que não tem cura, todo mundo sabe disso. Uhum. Não caia nessa idiotice de, ai, tem cura para o diabetes, eu tenho a cura. Não tem porra nenhuma. Enfim na cabeça. Não há cura para esta porcaria, doença crônica, e você tem que tomar os seus remédios direitinho, bonitinho, o que eu não fazia. Tem que controlar. O que que me deu? Uma neuropatia diabética. Ou seja, eu tenho dores insuportáveis em várias regiões do corpo hoje e eu tenho que agora tomar remédio para um cacete para conseguir trabalhar minimamente sem dor, Hum. entendeu? E ataca tudo. Por exemplo, a pele parece estar pegando fogo. Parece que você tá ardendo. Uhum. Todas as partes do corpo. Todas, não tô brincando. Todas as partes do corpo. É como se eu tivesse provocado em mim mesmo uma fibromialgia. Sim. Entendeu? Só que a fibromialgia é um Oxe. negócio também, é uma doença crônica por ela mesma, né? Não, aqui foi uma causa de falta de cuidado com a porra da saúde. É uma consequência. É uma consequência. Tem que saber lidar com ela? Tem que saber lidar com ela, óbvio. Por quê? Porque a culpa é sua, não é de mais ninguém.
Uhum. Ninguém falou pra você, ô gordo, que eu tava muito gordo. Para de comer besteira. Entendeu? Você não enfiou isso na tua cabeça. Olha, para de comer besteira. Para de tomar o maldito do refrigerante, que isso é um inferno, isso é um veneno. É um veneno. Pare de tomar isso, para de comprar comprar essas coisas Industrializado. industrializadas, salgados, assados, não sei o que, não sei o que lá. Hoje eu preciso controlar tudo o que eu como, tudo o que eu bebo e fazer a maldita da atividade física, que eu odeio fazer. Mas agora necessita. É o seu remédio. Porque eu fui negligente esse tempo todo. Então, falando sério, não seja negligente com a sua saúde. Não Verdade. seja negligente com a sua saúde, porque a conta vai chegar. Chegou. A conta chega. No seu caso, acredito que seja mais ou menos alguma coisa. Você deu um foco pro trabalho tão grande, era tão a sua necessidade, porque também assim, a gente acaba caindo nisso por uma série de circunstâncias, né, Claudia? Sim, sim. Tem Precisa ajudar em casa, precisa pagar conta, precisa isso, precisa aquilo. questões emocionais também. Você Sim, claro. meio que usa como um refúgio, né? Sim, claro. Então, isso é fatal. No começo de carreira, principalmente, né? Você cai nessa. Você fala que você quer se empenhar, você quer fazer o negócio progredir, porque eu sempre fui autônoma, né? Uhum. Então você quer fazer o negócio andar, então tem uma hora que você não se dá conta que tá assim. É. Mas Mas assim, a gente a gente precisa ganhar o dinheiro precisa. e precisa usufruir dele É. de maneira saudável, porque você usar o dinheiro para tratar a doença, Hum, Aí então o não. que que você está fazendo realmente da sua vida? É verdade. Quando você não provoca isso, quando você tem realmente um infortúnio, é uma coisa. Mas ganhar dinheiro para ter que comprar remédio, fazer exame, tratamento, Hum, É melhor não é gastar muito com. agradável, né? Não, 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 não. Melhor gastar com bom tênis, Com uma boa com viagem, uma boa viagem. não é verdade? Então, Curtir a vida como ela curtir. deve ser curtida. Sim. Como estamos? Faltam então 10 minutinhos. Então tá bom. Vamos fazer o seguinte. Eu sempre fiz aqui. Eu não ia fazer com você, não, mas eu vou fazer porque eu sou chato. Se tem uma pessoa que é chata nesta vida, sou eu. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver um negócio aqui. Vamos ver se aqui tem. 5 questõezinhas finais Hum. que eu falo e aí você dá uma refletida aí e vê o que que você acha, tá bom? Uhum. Vamos lá. Ah, me fala aí uma inspiração na vida. Uma inspiração. Quem ou o que te inspira na vida? Eu tive um padre que ele me ajudou muito no começo assim, quando eu me entendi como uma pessoa mesmo, porque Uhum. como meu pai faleceu, eu era muito nova, e ele falou assim: "Eu vou te ajudar". Ele pegou na minha mão e falou que eu vou te ajudar. Eu me inspiro muito nele. Ele me ajudou demais, demais, demais. Tanto é que o meu filho tem o nome dele hoje. Ai, que legal. É Jorge, Padre Jorge. Ele me deu meu primeiro salão, meus primeiros instrumentos. Foi ele que me direcionou para essa mulher, para eu ir lá fazer unha, mas acabei cortando o cabelo porque eu aprendi olhando. Então ele sempre foi meu inspirador. Que legal, que maravilha. Muito bom. De muita gente ali na vila, viu? Tem uma ONG que ele direcionava Não ali. tem gente que parece que nasce pra essas coisas, Tem. né? Hum. É sensacional. Você tem um ídolo? Um grande ídolo? Deus, meu ídolo. De onde você tira essa fé toda, né? Sim. É o que ídolo já vem de idolatrar, né? Idolatra a Deus. Exatamente. Gostei. Muito bom. Você tem um
dom que você queria ter, mas que você não tem? Um dom? É. Ou uma habilidade que você fala, putz, eu queria saber fazer isso. Pode ser pra qualquer coisa. Poxa, eu sou tão curiosa. É por isso que eu estou te perguntando. Que eu sei Nossa, que sou você é tão curioso. curiosa, eu faço tanta coisa. Mas uma Nossa, coisa agora você me específica, pegou. assim. Agora você me pegou. Por exemplo, eu queria ter dom pra música. Não Eu gosto de tenho. cantar, eu canto. Você canta? Canto. Eu, o meu dom, assim, um dia eu escutei isso, eu fiquei um pouco chateada, mas só que eu não tirei da minha cabeça. Hum, Essas 3 notinhas que coloquei aqui hum, foi porque eu gosto de violão. hum. E eu entrei no curso, eu, assim, com 12 anos tinha um vizinho que começou a me ensinar, mas aí ele parou. Mas eu sempre fiquei com isso na cabeça, né? É. Aí eu fui e entrei no curso para fazer violão, em uma das fábricas de cultura que tem perto de casa. 5 anos. E o que eu desejo muito é conseguir tocar assim, ter um dom de dedilhar o violão, assim, uma Hum. música sem precisar de ajuda. É isso que eu Mas você queria. toca? Toco, Mas você... arranho, arranho, as Então primeiras são dois. notas, já leio partitura, mas só que o violão é uma paixão que eu gostaria muito de tocar assim, Violão é muito gostoso. fluentemente, mas eu não esqueço deles. Tá Estão todos aqui, aí. tá aqui. Tá isso aí. Ah, você já falou, mas eu gostaria de reforçar. O que é fé pra você? Deus sobre todas as coisas. Mas é só acreditar em Deus? Você é meio advogado do diabo aqui, tá? É. Só acreditar em Deus? Mas é só acreditar em Deus? Fé pra você é só isso? Não é só isso, é tudo isso. É acreditar. Eu sinto assim. Você acredita que ele tá do seu lado todo dia? Sim, porque eu permito. A gente não pode ser evasivo quando você fala de Deus. Você fala, eu tenho Deus na minha vida. E é assim. Porque quando você coloca muito, muitos empecilhos no meio, sua fé não se torna grande. Então você tem que falar, eu acredito. E também você banalizar um pouco a figura Sim, não é muito saudável para sua fé, é. não é? Qualquer coisa é Deus, qualquer coisa é isso, qualquer coisa é aquilo. Ah, porque Deus, porque Deus, porque Deus. Aí Deus acaba sendo mais uma figura decorativa que está indo na sua vida do Justamente. que qualquer outra coisa, né? As pessoas, eu sou muito criticada às vezes porque a pessoa fala, ai, você leva as coisas muito ao pé da letra. Eu falo, mas, gente, se você não acredita no negócio piamente, não tem validade. É. Você tem que acreditar e é colocar na sua vida que é assim. Ou é assim, ou você acredita, na minha opinião é assim, ou você acredita ou você não acredita mesmo. Justamente. Então Que não não tem meio tem, termo, não não tem tem meio meio termo. termo. Então você tem que colocar ali, eu acredito, ponto. Exato. É isso. E o final, eu quero que você defina para mim o que é vida. O que é viver para Cláudia? Ai, difícil pensar assim. Porque muitas das vezes você só acordar, respirar, tocar. Tô viva. Pra mim é vida. Saber lidar com os problemas é ter vida. Então é uma questão de saber entender o hoje. Que Você deu um valor muito maior para sua vida
depois do diagnóstico ou você já vinha dando esse valor antes? Não, eu já vinha dando porque meu filho foi um milagre. Eu não acreditava mais que ia ter filho. Eu sonhava loucamente. Eu acredito que eu fiquei um pouco doente. Ele veio na surpresa? Não porque ele veio depois de 3 abortos e assim, eu já estava desistindo. Tava ali já aquele fiozinho. Hum. Aí ele veio. Então ele é o meu grande milagre Esse é o grande milagre de vida, né? de vida. Então é uma maneira a mais de acreditar, né, na vida. Ter fé também, porque eu coloquei na minha cabeça, eu falei, se for da vontade de Deus, eu não vou fazer tratamento e o meu filho vai vir. E ele veio. Foi da vontade de Deus. Uhum. Ele me dá a condição de gerar. Ele é meu grande milagre. E parou nele, né? Não pude mais, perdi o útero. Ah, então tinha que ser só ele mesmo. Sim. A minha missão na Terra era trazer 4. Meu útero foi doado 3 vezes e só vingou ele. Então era para ser só ele. Então foi o que era para ser. E tá certo, né? Uhum. Tudo tem que ser do jeito que tem que ser. Sim. Você não vai conseguir mudar, porque era para ser assim. Você acha que a vida da gente já tá escrita? Sim? Não depende das nossas decisões. Não. Não depende de jeito nenhum. É, você tem PhD pra falar disso aí, né? É. Sim. Cláudia, muito obrigado. Eu que Obrigado agradeço. pela sua história. Obrigado pelas suas lições de vida. Ah, obrigado também por você estar aqui dando um depoimento sério, porque tem muita gente que negligencia, como eu falei, né? Isso, aliás, os dois aqui deram um depoimento, né? Ela do caso dela e eu do meu, mas o meu eu tô vivendo ainda. E vou Mas viver por um bom tempo porque o meu caso é crônico. então, mas eu acredito que eu vim trazer uma mensagem para você. Também, também. Veio sim, veio sim, veio sim, veio sim, eu concordo com você. É, mensagem de que saúde é importante, trabalhar é importante, Sim, moderadamente. desde que moderadamente. Saúde é muito importante. Ah, família é importantíssimo. Amigos são importantíssimos. A vida é É importante importante demais para demais. você deixar ela negligenciada, Sim. e sem a devida atenção, né? Uhum. Aliás, Deus deu pra gente a vida e seria muita filha da putagem, que não tem outra palavra pra colocar aqui, seria muita Olha. filha da putagem da nossa parte falar, quer saber? Ah, que se dane, eu tô nem aí. Ah, Então, eu acho que tudo nesse nosso bate-papo foi importantíssimo. Ouvir muito de válido. você e te desejo um- uma cura eterna, que seja realmente cura eterna. Aham. Remissão é a casa do cacete. Não é essa com remissão, não, você tá curada. Tô curada. E caso um dia, sei lá, volte, você vai enfrentar da mesma forma. Sim, Então, com certeza. bom, nem quero pensar nessa possibilidade, mas se tiver essa possibilidade, a gente sabe Sim. que você vai enfrentar da melhor maneira possível por tudo que você já contou pra gente. E, meu, maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigado, viu? Ah, eu Muito que obrigado agradeço mesmo, muito a obrigado. oportunidade. Uhum. Espero ter sido enriquecedor para as pessoas. Com certeza. Pra Para mim quem, foi para quem. perceber que as pessoas, além de batalhadoras na vida, ainda tem uma fé tão grande, entendeu? Encontrar pessoas assim é muito bom. É muito bom pra gente passar para as pessoas que estão vendo que
existem outras formas de você enxergar a vida, não é? Isso. Existem É outras isso que eu formas. tento Que não, passar e pras não pessoas. necessariamente a maneira que a pessoa tá vivendo, que a pessoa tá enxergando a vida dela, é errada. Uhum. Não é isso. Mas Tá talvez faltando uma estaria um coisinha. pouquinho melhor se tivesse XYZ e o XYZ foi tudo dito aqui. Uhum. Tá Ai, bom? Pessoal, muito obrigado novamente. Café Estúdios, como sempre, maravilhoso. Você quer gravar seu podcast, você quer gravar a sua videoaula, os seus materiais digitais, falem com eles. A descrição vai estar aqui no vídeo, né? Na descrição no final do vídeo vai ter aí a descrição do como você conseguir achar o pessoal do Café Estúdios. As redes da Tia Ana, te amo. Cláudia, Caca, Aninha, o que você Caquinha. quiser, estará também descrito aqui no vídeo, tá bom? Eu quero agradecer também a Lunani, nossa patrocinadora de sempre, assessoria contábil, 30 anos de mercado. Vai estar o telefone deles aqui, o e-mail. Eles não têm site, só para esclarecer, tá? Liga lá e fala com o Marquinho ou fala com o tio Lu, né? O tio Lu que veio aqui no primeiro programa deste Pod Gente maravilhoso. Tá bom? Gente, não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar. Você que não é inscrito, se inscreva. Dá seu joinha pra gente, tá? Por favor. Aí a gente chega para mais pessoas. O YouTube vai entender que esse assunto é muito relevante, e na minha opinião é. E ele vai distribuir para mais pessoas esse conteúdo, tá bom? Gente, muito obrigado. Eu acho que eu não esqueci de nada. Eu devo ter esquecido, porque minha produção, infelizmente, hoje, minha filha, não está presente. Ela não pôde vir. Eu devo ter esquecido alguma coisa com certeza, mas até aí que se dane. Fica para próxima que eu esqueci. Gente, muito obrigado. Foi maravilhoso esse papo. Cláudia, mais uma vez, muito obrigado pela sua Eu que por agradeço. compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Eu que agradeço. Beijo a todos. Foi.